Olá pessoal, Wagner Lasco aqui com mais um programa da Take Action, nosso podcast diretamente de Orlando, na Flórida, e hoje eu tenho uma mega convidada. Eu vou falar com a Fábia Balena, que é uma corretora, advogada com formações em diversas áreas do mercado imobiliário, além disso com pós-graduação na área de direito imobiliário, leilões. Vamos lá falar só um pouquinho sobre ela. Ela é técnica em transações imobiliárias com graduação no Senac de Chapecó, perita em avaliações de imóveis, graduada em ciências de economia, graduada em direito, especialista em leilões, pós-graduada em direito imobiliário. Enfim, ela tem uma lista que não acaba mais de graduações. Ela também é membro do Cresce de Santa Catarina com o número 10408. Fábia, muito bem-vindo ao nosso podcast. Seja bem-vindo diretamente do Brasil para o nosso público aqui, para falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Muito obrigado pelo carinho e pela disponibilidade. Nossa, eu estou muito feliz em estar aqui contigo, Wagner. Eu estou até rindo, porque tudo que a gente faz é tão em prol do mercado imobiliário que chega a ser até irrelevante, né? É muita coisa realmente que a gente vai sentindo ali a necessidade de ir aprimorando para poder entregar uma assessoria de cada vez mais valor em negócios imobiliários, né? Tamanho é a curadoria necessária, né? E não só isso, né? É o prazer realmente de pensar no que é o melhor para o cliente. Então a gente se capacita para ter uma entrega melhor, para ter uma experiência melhor, porque não adianta a gente vender o imóvel se a gente não trouxer uma experiência positiva para o nosso cliente. Então, parabéns, né? A educação sempre é o caminho, sempre é o jeito, né? Que vai realmente diferenciar os profissionais do mercado imobiliário. Então, meus parabéns, muito bem-vinda. Quero saber muita coisa sobre você, sobre o seu mercado, área de atuação. Eu vi leilões, é uma área que a gente aqui tem crescido muito nos Estados Unidos também. Eu tive uma atividade muito presente no mercado de leilões nos anos de 2008, 9 e 10 aqui, né? Que nós tivemos a mega crise imobiliária. Mas, Fábia, fala um pouquinho pra gente quem que é a Fábia Balena, de onde que você está falando, qual a sua área de atuação. Quem que é a pessoa a Fábia? Não só a profissional, vamos entrar na pessoa primeiro. Tá bom, Wagner. Então, falando um pouquinho, né? Eu comecei no mercado imobiliário em 99, caí assim de paraquedas numa oportunidade numa imobiliária. Logo me apaixonei, né? Comecei me envolver com o time de corretores dessa imobiliária, fui fazer o curso, fui ser corretora. Não fiquei corretora há muito tempo, logo surgiu a oportunidade de coordenar o time, porque o gerente na época acabou saindo. Aí começou um dos maiores desafios da minha vida, porque não bastava aprimorar a questão negocial, mas sim o desenvolvimento pessoal, né? A gestão de pessoas passou a gritar muito forte dentro de mim, porque me incomodava a situação de uns atingirem aquela meta, o resultado no mês, outros não, e a gente olhava, poxa, as oportunidades no cenário político, econômico, local eram as mesmas. O que acontecia que uns conseguiam, outros não. Então, a Fábia hoje é uma encantada por pessoas, por estudo de desenvolvimento pessoal e de ajudar mesmo as pessoas a se dar conta que sem isso ela é difícil prosperar, ela acaba ficando nos limites das sombras da própria mente, digamos assim. E aí, tudo mais aí que você falou, né? O direito, eu fui buscar para alicerçar melhor os nossos negócios, e não só depois que os negócios fossem fechados, mas criar alternativas para viabilizar mais negócios também. Porque quando a gente tem conhecimento, às vezes não, é mais fácil a gente olhar e ver uma solução diante de problemas, porque os negócios raramente estão prontos, assim, existe um imóvel livre, desembaraçado totalmente, e a gente não pode, muitas vezes, deixar a pessoa querendo fazer uma negociação por receio de seguir, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais entrega ali de solução a gente tem, e foi isso que eu fui buscando. Aí, no meio do caminho, a gente atendia muito investidor também. E qual era a maior barreira para vender para investidor, né? Ah, não, mas eu aplico no mercado financeiro, invisto no mercado financeiro. Então, ele passou a ser o meu concorrente direto, né? O mercado financeiro. Aí eu falei, não, vou ter que entender um pouquinho melhor do mercado financeiro. Bora estudar ciências econômicas, fazer alguns ensaios ali como investidora e tal, e conhecer cada vez mais, mergulhando nos investimentos imobiliários do mercado local. Conseguimos ter um sucesso com investidores. Então, as coisas foram assim, né? Eu posso dizer que lá atrás, quando eu olhava para hoje, eu até conseguia pensar onde eu queria chegar, mas eu não imaginei que o processo seria tão extenso, que
Ainda bem, né? Graças a Deus eu tive essa disponibilidade, saúde o tempo todo, pessoas que me deram muito apoio, com filho, com família, para poder me dedicar a tudo isso. A Fábia hoje é uma pessoa extremamente realizada, porque eu procuro compartilhar, eu acho que foi assim que vocês também chegaram até mim, né? Um privilégio estar aqui fazendo essa troca contigo, porque chegou um momento que eu pensei, poxa, me fez tão bem todo esse conhecimento, eu estou conseguindo servir tantas pessoas com isso, eu vou compartilhar. Né? E aí criei o Instagram ali em 2018, mais ou menos, que eu comecei a compartilhar, e o Instagram gerou assim tô aqui contigo, né? Gerou um canal de relacionamento com pessoas tão extraordinárias, que aí depois é você se entregar para o processo, assim, né? Parece que você vai dando passo, o chão vai vindo, assim, né? É um processo. Olha que legal. Meus parabéns. Olha, uma coisa que eu notei, né? Eu já tinha lido o seu pai, eu estudado um pouquinho sobre a sua pessoa. A Fábia não tem limites. Assim, ela quer trabalhar no mercado imobiliário e se tem algum desafio, ela vai correr atrás, ela vai se profissionalizar, vai se capacitar, vai entender um pouquinho sobre o mercado realmente de investimento, para que ela possa falar não só a língua do investidor, para identificar as melhores oportunidades. Que bom que você ficou com a gente no mercado imobiliário, Fábia. Porque... Mas sabe, Wagner, que olha, que você está falando uma coisa, incrível, assim, eu nunca tive a pretensão de fazer um pouco de cada coisa. Eu sempre tive a pretensão de esgotar, é impossível, mas saber muito de pouco. Uhum. Sabe? Justamente para conseguir visualizar a mesa, o esgotamento de possibilidades, assim, para não deixar alguém na mão, ou realmente para ajudar, sempre foi por isso. E chega um ponto que é tanta coisa dentro desse mundo, né, do universo de negócios imobiliários, que às vezes eu penso, tá, só um pouquinho, vamos deixar leilões de lado, porque é uma coisa que você tem que estudar muito também, tá mudando, né? No Brasil tá muito forte, você falou antes ali, que viveu também um pouco disso, tá muito forte o leilão extrajudicial. Uhum. Depois da lei da alienação fiduciária, o judicial ficou de lado. Só que mesmo assim, né, eu até tenho OAB tudo, mas eu não faço judiciário. A minha expertise é no extra, tá? Trazer solução rápida, imediata, né, a curto prazo. Mas é muita coisa. Então, assim, que bom chegar a um ponto que a gente pode ver que dentre tudo que se tem de possibilidade, existe algo que você se identifica mais, ou seja, que as pessoas te procuram mais como referência naquilo. Então, você vai replicando, você vai fazendo cada vez mais coisas, as pessoas vão te desafiando, vão te entregando ali. Antes falávamos aqui nos bastidores, né? Os problemas, quanto mais vistos como oportunidades, melhor a gente consegue explorar e resolver eles, né? E aí a gente vai... Perspectiva, né? Se você olhar com olhos de problema ou de oportunidade, né, Fábia? Exato. E aí a gente vai ficando cada vez melhor naquilo, porque você está fazendo reiteradas vezes, né? E tá tudo bem deixar algumas coisas de lado, porque a gente também vai amadurecendo e as coisas vão acontecendo, né? Fábia, vamos lá. Eu ia deixar por último, mas eu mudei. Simplesmente porque eu acho esse tópico fantástico. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós como funciona o processo de leilão no Brasil, como que é o processo de você identificar essas oportunidades, você realmente entrar no processo de leilão, porque tem muita gente brasileira, inclusive, que reside nos Estados Unidos, que tem muita dúvida quanto a isso. Como é que funciona? Dá uma explicaçãozinha para a gente, por favor. Tá, eu vou passar de forma rápida, porque eu não estou nem mais atuando diretamente nisso, né? Mas olha só, é uma oportunidade incrível para corretores de imóveis, porque desde instituições financeiras todas, assim, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, até as cooperativas, elas emprestam dinheiro, emprestam crédito e pegam bens imóveis em garantia. Uhum. Quando elas pegam em garantia, elas se utilizam de um instrumento legislativo que é da alienação fiduciária. Então, a alienação fiduciária, ela permite que, no caso de inadimplência desse mutuário que levou o crédito ali, né, dele não pagar, ela não precisa judicializar o processo para retomar o bem. É tudo feito de forma extrajudicial, claro. Tem uma burocracia, tem todo um rito a ser seguido, mas é muito rápido, né? Coisa que no judiciário às vezes demorava anos, pelo extrajudicial é muito rápido. Então, o que acontece? Se tem inadimplência, eu vou te falar assim, ó, os jurídicos dessas instituições estão muito atentos. Passou aí uns 60 dias de inadimplência, eles já começam com o processo. A primeira coisa é, muito rápida, eles trocam o ITBI junto ao poder público, municipal, prefeitura, e já consolidam a propriedade no nome deles. Vão levar esse ITBI no registro de imóveis, porque bem da realidade,
O mutuário que pegou esse valor emprestado e deu o imóvel de garantia, ele só está na posse do bem, ele não tem a propriedade, até que ele não termine de pagar. Então, consolidando a propriedade, segue um rito, passa para o leiloeiro, que vai fazer toda a publicação, edital e tudo mais, e vai a leilão. Então, em Chapecó, para te ser bem franca, quando eu vi isso como uma oportunidade, eu me cadastrei no máximo de instituições bancárias possíveis, porque também não é qualquer corretor que pode chegar lá e fazer a intermediação, sabe? Uhum. Então tem que ter um cadastro prévio, mas foi algo que propulsionou muito minha carreira, porque é aquele negócio de você fazer reiteradas vezes, se apanha para fazer 2, depois as pessoas teriam até a possibilidade de ir lá e comprar direto, mas elas vêm e te remuneram, porque é um negócio chato de fazer, e aí você já domina o processo. Então foi uma oportunidade incrível, eu vendi muita coisa de leilão, e sempre acompanhando pelo site ali, né, o que estava voltando, ou para venda direta, ou através de leilão, me cadastrando nos leiloeiros mais locais, assim, para saber o que era de oportunidade. E o crivo, assim, para saber se é uma oportunidade ou não, é você acompanhar o mercado como um todo, né? Então, quando chega ali para mim, por exemplo, um apartamento pelo valor X, vai a leilão, muitas vezes ele não está num primeiro momento como uma boa oportunidade, mas se ele não for comprado, se ele não for arrematado naquele primeiro momento, na primeira praça, na segunda praça ele vai ser muito boa oportunidade. Então, a gente faz um acompanhamento e acaba que as pessoas vão te procurar, vão vendo que você está envolvida com aquilo, e passam a pedir, às vezes, até uma preferência na oportunidade, né? Então, é assim, mas é simples hoje o processo, sabe? Ele é um pouco complexo para fazer, mas é um processo teoricamente simples de se fazer. É pagar, encaminhar a escritura num tabelionato, levar registro e o imóvel é teu, né? Claro, tem a remuneração do leiloeiro, né? Enfim, mas é tranquilo, assim. Pessoal, olha que legal, eu queria apontar para vocês alguns dos pontos que eu entendi como muito valor agregado nisso aqui. Primeiramente, o seguinte: identifiquem profissionais que sejam experts no leilão. Então, aparentemente, não são todos os corretores imobiliários que podem fazer isso, que sabem fazer isso. Então, procurem profissionais que estudaram, que têm realmente aprofundado nesse tipo de assunto. Número 2, nem toda oportunidade é oportunidade. Você tem que conhecer o mercado local, entender o que está disponível, fazer uma comparação de preço de mercado para que você possa entender. Nem tudo que está no leilão, às vezes, é mais barato. E número 3 é o seguinte: seja sempre muito amigo do seu corretor para que você possa ter acesso às melhores oportunidades, não é isso, Fábio? Sempre bom, né? Eu acho assim, a questão da amizade é legal, porque você gera, né, um network, um vínculo de confiança e lealdade também, mas o mais importante é a clareza de objetivos. Que legal. Né? Se o cliente, às vezes, quer investir, mas não sabe muito bem no que, o corretor tem que fazer perguntas inteligentes, perguntas certas, para depois ele conseguir ajudar esse cliente, né? Porque muitas vezes, eu tenho tanto para investir, tá, só um pouquinho, mas não é esse valor que vai te trazer um bom negócio. Muitas vezes eu consigo te colocar uma condição de pagamento, mas a gente vai ter que ser assertivo. O teu investimento é para quê? É para revender logo à frente, para realizar um lucro? Não, é para alocar, para ter uma renda com aluguel? Não, é para sanar alguma necessidade familiar, pessoal? Vai usar o imóvel? Então, são várias coisas que a gente só vai conseguir ajudar se tiver uma relação um pouco mais profunda desse objetivo, né? Duas coisas, nós puxando aqui, eu não sei se estava na tua pauta aí, mas a conversa está gostosa, a gente vai lembrando e vai falando. Organização, para o corretor ter sucesso, para mim, sabe, Wagner? Não sei se você vê igual, tá? Organização da rotina, porque ele se perde muito fácil em meio a tantas distrações e coisas que tem. E segundo, ele fazer essas perguntas e mergulhar na pretensão ou na necessidade do cliente, para ajudar ele a ter clareza, né? É quase como a gente, assim, se a gente não tem objetivo, não sabe onde quer ir, meio que qualquer lugar, né? Olha, nós estamos muito alinhados quanto a isso. Na verdade, o nosso papel é educar, né? Apresentar oportunidades, educar o nosso cliente. Sempre a decisão vai ser do cliente. Então, você cliente também, né? Não só corretor que está ouvindo, você sempre tem o poder. O que nós vamos fazer é praticamente que resumir as oportunidades e te passar. E você falou muito bem, tem uma passagem daquele filme do Alice, né, do livro Alice no País das Maravilhas. Quando o reloginho, ele chega e fala assim: para onde que eu tenho que ir? Para o lado direito ou para a esquerda? Ela fala: onde você quer ir?
E ela falou, não sei, então vai pela direita, porque para onde você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho te leva. Mas o mais importante é o seguinte, seja bem claro com seus objetivos, investidor. Porque nós trabalhamos com muitos investidores americanos, quase que todos eles com foco na renda recorrente. E eu quero fazer um comparativo rapidinho dos leilões nos Estados Unidos e no Brasil, que também dá um tom para os corretores que estão no Brasil, para entender um pouquinho. Nos anos de 2008, 2009, 2010, onde nós tivemos o grande boom imobiliário aqui, né, que nós tivemos o problema com o mortgage-backed securities, o mercado de leilão cresceu muito, ao ponto das grandes cidades fazerem bancos de leilões da própria cidade para que eles pudessem realmente revender imóveis. O que isso quer dizer? Uma vez que o imóvel é abandonado, ele se torna um perigo para a população, de incêndio, de ocupação, o Estado, e também não se paga o IPTU em dia, o Estado, o condado ou a cidade, ele retoma esse imóvel e ele geralmente coloca no sistema de leilão. Geralmente se chama land banks. Esses leilões geralmente são propriedades que estão dilapidadas ou com algum tipo de dificuldade realmente para que você possa comprar. Nem todas as oportunidades são boas, novamente, igualzinho. Qualquer pessoa pode se cadastrar, mas as pessoas que têm mais sucesso são as pessoas que estão no mercado imobiliário e também, geralmente, com um foco com o mercado, com uma balança do mercado muito, muito, muito atualizada e um termômetro muito legal. Então, assim, é muito similar a que qualquer pessoa pode participar dos leilões, sempre quem compra os melhores imóveis, ou são advogados, geralmente com formação na parte imobiliária, ou corretores de imóveis muito qualificados. Fábio, eu queria só deixar uma pontinha aqui para falar o seguinte, nem todos os nossos amigos e colegas corretores no Brasil buscam educação. Então, vou deixar a dica para você, que é um corretor talvez que está atuando numa área residencial, numa área não tão de alto padrão, mas busque educar, busque fazer cursos, busque se profissionalizar, porque quanto melhor profissional você se tornar, melhor vai ser o nível de clientes que você vai atrair. Né? Então fica essa dica para você. Fábio, eu quero entender um pouquinho do seu mercado local agora. Eu sei que Santa Catarina tem grandes lugares com valor agregado de metro quadrado assim exorbitantes. Passar um pouquinho do seu mercado local para a gente e como que você está fazendo a diferença aí no seu mercado de Chapecó. Então, o mercado de Chapecó é um mercado incrivelmente próspero. Eu falo que ele é muito generoso, né? A gente provoca corretores a buscar capacitação. Aqui está subindo bastante a régua na entrega da assessoria de corretagem, mas ainda assim, como ele é um mercado generoso, tem aqueles que finalizaram o curso ontem, estão cadastrados e já cai venda no colo, assim, porque é muito generoso, é muito próspero. A gente tem sempre vagas em aberto, assim, para trabalho, então acaba tendo essa demanda por moradia, né, e a cidade está em franca expansão, assim. Nos últimos 20 meses, 70 mil pessoas, o nosso censo tem mudado muito radicalmente, chega a ser assustador, sabe? Uau, 20 meses, 70 mil pessoas? É uma loucura. É uma loucura o que está acontecendo aqui. Internacionalizou o aeroporto, tem grandes grupos econômicos entrando no nosso mercado. É que Chapecó está numa região que ela acaba sendo a capital da região metropolitana. E nesse contexto todo envolve 1 milhão de pessoas, né? Então, são cidadezinhas pequenas no entorno que acabam vindo aqui gastar no comércio, tem o shopping aqui, aí já tem mais um shopping aberto agora para abrir aqui, e grandes grupos econômicos. Há uns 9 anos atrás, grandes empresas, loteadoras, construtoras, incorporadoras já começaram a contratar pesquisas e estudos de mercado para a nossa região. Só que a gente tem grandes incorporadoras e grandes construtoras e loteadoras localmente aqui também, que são fortes concorrentes. E essas empresas, elas acabaram, claro, imagina, fazem estudo no país todo e vão estrategicamente aonde tem um público consumidor em potencial. Então, demorou um tempo, mas agora elas chegaram. E isso está muito bom para o consumidor, porque está gerando um custo de oportunidade melhor, porque a gente acaba tendo uma oferta maior, que antes não se via, né? Porque também sabe, né, Wagner, dentro tanto da construção civil quanto de parcelamento de solo, existe regramento. E não você resolveu fazer um loteamento hoje, amanhã você está com ele. Às vezes são anos tramitando no poder público, né? Exato. Então é difícil a gente ter assim um volume de oferta ao mesmo tempo, coisa que agora começa a acontecer. Mas existe também uma resiliência muito interessante no mercado aqui.
Os aluguéis, eles estão em patamares nunca vistos. A gente tem muito público que vem por temporariedade aqui. Então, são supervisores, gestores de grandes empresas, são mais de 28 universidades aqui na cidade. Que legal. Então, a gente está realmente vivendo um momento incrível. E como a gente tem um poder público que investe muito na cidade, tem toda uma questão logística que está sendo ampliada para não começar a ter outros problemas, porque o crescimento, né, quando muito acelerado, ele acaba desordenando outras coisas. Então, perde em qualidade de vida, na qualidade do ar, na mobilidade, começa a gerar um estresse. Então, de certa forma, o crescimento, a gente conclui hoje, assim, ele está sustentado. É claro que se continuar nesse volume, né, de repente vai ter que ter um planejamento mais apurado. Mas até então o mercado é muito dinâmico e a gente trabalha aqui na cidade não é o meu nicho em específico, mas é muito aquecido os diversos mercados, desde Minha Casa Minha Vida, que é o nosso popular aqui, até o altíssimo luxo, altíssimo padrão, assim. A gente ainda não tem uma assinatura, né? Por exemplo, acabou de lançar um empreendimento na Praia Brava, no litoral catarinense, em que o piso de todos os apartamentos tem assinatura Versace, né? Então, legal. Então agora está muito forte as collabs, né? E isso traz um valor agregado muito importante nos empreendimentos. E as pessoas gostam disso, porque não é a ostentação do luxo, mas as pessoas gostam do requinte, da sofisticação, né? Muitas vezes se batalha toda uma vida para poder ter essa experiência e as pessoas estão querendo viver isso, está muito bonito de ver. Na nossa cidade ainda não tem, mas assim, uma assinatura. Mas eu acredito que em breve vai ter. Mas a gente tem empreendimentos incríveis, assim, aqui já estamos nas cifras de milhões aqui. Que legal. Tá bem bacana. Vou deixar uma dica, então, aqui, pelo que eu vi, da Fábia Balena para os incorporadores, hein, pessoal? Se você está ouvindo esse podcast, você é incorporador, está faltando produto em Chapecó de altíssimo luxo, com assinaturas exclusivas, collabs aí com grandes marcas, como ela falou na Praia Brava do Versace. Olha que legal essas dicas que somente uma pessoa que tem profundidade, capilaridade e termômetro de mercado consegue se embasar e realmente fazer esse tipo de comentários. Fábio, muito bem colocado, muito legal mesmo saber. E olha que legal, nós trabalhamos no mercado imobiliário americano, né, onde se tem grandes empreendimentos de alto luxo, temos também uma participação no mercado de Miami, hoje onde você tem torres da Porsche, da Bentley, enfim, da Aston Martin, e é realmente fundamental você entrar e se aprofundar nesse tipo de mercado. Não que só o alto luxo seja altamente rentável. O nosso grande mercado hoje, aqui é Minha Casa Minha Vida, é um mercado de renda recorrente de aluguel que eu amo, sou apaixonado, né? Todo dia primeiro o aluguel vence e a gente, muito feliz, recebe esse aluguel também. Mas olha que legal que ela falou. Não se tem número de unidades suficiente de altíssimo padrão com assinatura hoje em Chapecó. Na verdade, não tem nenhum. Então, fique ligado ao incorporador, deixa a dica da Fábia Balena para você. Outra coisa que eu quero falar, Fábia, é como é que você vê o futuro do mercado imobiliário na região de Chapecó e Santa Catarina. Porque a gente sabe que não só Estados Unidos, o Brasil, a gente está passando por altas de juros, o mercado internacional, né, financeiro com turbulências. Como é que você, ainda mais perguntei que você tem também esse expertise no mercado financeiro, o que você vê para o futuro do mercado imobiliário da região de Chapecó e Santa Catarina? Tá, então especificamente aqui, que a gente está vivendo uma tendência de talvez não ter uma demanda que alcance o tamanho da oferta, né? São estratégias de venda. Então, isso vem beneficiar muito o consumidor que talvez em outros momentos não tenha conseguido alcançar o imóvel que ele imaginava morar, e agora começa a vir aquela condição financeira que antes não se tinha. Justamente com a estabilidade da taxa Selic, que a gente até imaginou que ela alcançaria a meta, né, de reduzir, e a gente vê que nas duas últimas reuniões do Copom ela se manteve, isso impacta diretamente nos juros de financiamento imobiliário. Então, se não está o melhor cenário ali, as construtoras, pelo menos localmente, elas já começam a mobilizar e desenvolver estratégias para entregar condições de pagamento para fazer parcelamento direto com elas, por exemplo. Então, o fluxo negocial acaba se mantendo, o consumidor acaba muitas vezes conseguindo realizar algo que em outros momentos não conseguia,
e acaba não tendo aquele problema de acumular um estoque muito grande para as incorporadoras e construtoras, né? Mas também eu vejo que são os que tomam primeiro as decisões que se saem melhor, né, Wagner? Então, quando a gente consegue olhar que sim, pode haver um estreitamento das possibilidades de financiamento ou outras situações, tem que se olhar para esse mercado e começar a entregar alternativas antecipadamente, porque depois que todo mundo já está entregando, aí muitas vezes você vai ter que dar uma pedalada para começar um próximo empreendimento, porque os VGVs acabam sendo altos, né? Os empreendimentos aqui, nós temos um para lançar, não é um que eu vou fazer venda direta, mas é um mega empreendimento na cidade, vai passar de 1.000 terrenos. É praticamente um bairro, é uma cidade, né? Então, assim, se não tem fluxo de venda, realmente impacta. Por mais saúde financeira que o incorporador tenha, né? Ele não tem empreendimento só em Chapecó, ele tem no Brasil todo, então acaba tendo a necessidade de ter um fluxo. Aí vai da expertise do time em criar alternativas, né? E ver solução, porque é momento, né? A gente sabe, é tudo muito sazonal. Às vezes, fica ruim, vai melhorar, o mercado imobiliário é muito resiliente. Não é só na nossa região, é Brasil afora, né? Concordo 100% com você, Fábia, e eu quero deixar uma dica aqui. Pessoal, então, aparentemente tem muito mais demanda do que oferta hoje em Chapecó, existe uma demanda muito alta, com o que faz com que os preços fiquem cada dia mais altos. Então, a melhor hora de comprar foi ontem. Se você não comprou ontem, ainda tem hoje e amanhã. Saiba o seguinte, que os melhores empreendimentos estão na mão dos melhores corretores. Sempre as grandes incorporadoras, as grandes construtoras contam com a pré-venda e o auxílio de corretores credenciados. Então, se você está chegando em Chapecó, você quer comprar um imóvel em Chapecó, fica a minha dica que é igualzinho aqui nos Estados Unidos. As melhores oportunidades geralmente não estão na mão de qualquer corretor, e sim realmente na mão dos off-markets, os produtos que estão com os melhores corretores. Wagner, qualquer um pode vender qualquer coisa? Sim, mas será que ele tem conhecimento a fundo daquela propriedade? Como vai ser o impacto? Como vai ser a mobilidade urbana? O que vai alterar nesse projeto para que ele continue tendo também uma valorização e uma apreciação? Então, assim, é muito importante você entender e ter essa correlação de amizade, de confiança com o corretor local. Fábio, eu quero só finalizar isso aqui com algumas perguntinhas para você. Quais são os livros que mais te impactaram nesses últimos tempos e o que você recomenda? Você lê muito? Como que é a vida assim, educacional, realmente de hobby da Fábia na questão de leitura? Nossa, eu leio demais, assim. O meu preferido é a Bíblia. Eu termino de ler, daqui a pouco eu compro uma nova para ver uma outra nuance, um outro aspecto, eu amo. Mas eu gosto muito de ler sobre desenvolvimento pessoal. Então, eu tenho Jim Rohn, eu tenho Tony Robbins, eu tenho, assim, tudo que for de bibliografia nesse sentido, eu gosto demais. Leio sempre. Quando eu estou terminando um livro, eu já estou com uns 3, 4, assim, no meu campo de visão para poder já tirar um dali e começar a ler, sabe? Para mim é muito engrandecedor. A gente não consegue dar o que não tem. E o quanto melhor a gente conseguir nutrir a nossa mente, o nosso corpo, né? O meu estilo de vida é com atividade física, sendo muitíssimo seletiva nas mesas que eu sento. Então, é assim, sabe? Procuro compartilhar o máximo possível. É o meu dedinho na tomada, é a leitura. Assim, é o meu único vício, assim, que realmente eu tenho, Wagner. A pergunta que você me fez, qual a bibliografia? Eu tenho tanta, tá? Mas eu leio todo dia. Eu leio todo dia. A Bíblia realmente, por mais que ela seja um dos livros, né, assim, super e mais antigos do mundo hoje, ela consegue trazer uma mensagem em cada etapa diferente da sua vida, né? Nossa, então, leiam a Bíblia, pessoal, porque dependendo do seu... Wagner, desculpa te interromper, mas assim, se eu puder deixar uma dica de bibliografia, porque lá em 2006, eu não gostava de ler não, tá? Aí eu fui numa palestra, eu não gostava de ler. Eu comecei o curso de Direito sem gostar de ler. Eu lia muito rasamente, assim, eu não tinha absorção, não. E eu estava numa situação bem difícil da minha vida, assim, sabe um autoquestionamento, um vazio existencial, digamos assim, tá? Sim. E eu fui numa palestra presencial, na época não tinha nada desse negócio online, com o Nuno Cobra, ele foi o treinador emocional do Ayrton Senna.
E eu saí desse local muito conectada às coisas que ele falou. Estava com 1.000 pessoas aqui no centro de eventos e parecia que era eu e ele. Aqueles momentos, né? Fantástico. Fantásticos da vida da gente. E ele tem um livro, A Semente da Vitória. Então, se eu puder deixar, porque, assim, eu tenho inúmeros, né? Mas esse foi o início de tudo, porque depois desse, eu nunca mais parei de ler. Nunca mais. Aí tem, né? O Poder Sem Limites, de Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior. Eu gosto dessas bibliografias. Mas A Semente da Vitória é um livro pequeno, vai contar um pouquinho da história do Ayrton Senna, né? Que ele é habilidosíssimo, mas ele nunca chegaria no pódio se não fosse o controle mental, o fortalecimento do espírito físico, né? Então, vale a pena aí. Para quem quiser despertar um pouquinho disso, lê esse. Parabéns, e eu vou falar uma coisa para você que você talvez não vai acreditar. Um dos meus melhores amigos chama Kyle Wilson e ele foi sócio do Jim Rohn por 18 anos. Ele mora em Dallas, no Texas. O Jim Rohn já faleceu, né? Se você não conhece, o Jim Rohn, hoje o Jim Rohn foi um dos grandes speakers americanos. Ele foi uma pessoa extremamente humilde, de essência humilde, na qual ele realmente se tornou um grande ícone, no qual até o Tony Robbins, hoje que é um grande speaker, na verdade, foi mentorado. Foi mentorado dele. Né, pelo Jim Rohn. Então, assim, Jim Rohn é uma pessoa realmente de uma essência, de uma humildade, de uma sabedoria e conhecimento ímpar. E deixo para você aí uma dica. Eu vou pegar um livro autografado pelo Kyle Wilson, que foi sócio do Jim Rohn, e vou, a próxima vez que eu for em Santa Catarina, vou utilizar para você. Meu Deus! Eu sou fã do Jim Rohn. Que riqueza. Obrigada. Muita coisa legal. Parabéns. E que eu quero deixar a mensagem para vocês aqui, corretores, empresários, incorporadores, não importa qual seja a sua profissão. Faça com amor, faça com carinho. Tem que ser o melhor que você pode, porque o resultado que você vai transmitir vai ser contagiante, vai ajudar as pessoas que estão do seu lado e, claro, que você e a sua família também. Quanto mais você prosperar para os seus clientes, mais próspero será a sua vida. Às vezes a prosperidade, né, o sucesso, não é só financeiro. É você poder saber que você ajudou a mudar a vida de uma pessoa. E essas pessoas nas quais hoje a Fábia se dedica à leitura e a se aprofundar, essas são pessoas, na verdade, que elas têm um dom de falar realmente, tocar no coração das pessoas para motivá-las a serem melhores. Então, seja melhor, seja tudo que você pode, não importa a sua profissão. Fábia, foi engrandecedora essa entrevista hoje com você. Muito obrigado. Pessoal, tivemos problema técnico, tivemos atraso, como sempre, né? Tudo que pode dar errado no começo vai dar, mas a gente não desiste. Resiliência, exato, perseverança, a gente está aqui para vocês. Muito obrigado, Fábia, por ter aceitado esse convite, esse desafio. Foi maravilhoso estar aqui com você. Um grande abraço ao pessoal do Brasil, principalmente Santa Catarina, e até a próxima. Obrigada a tua equipe, sucesso.